Bom, agora então a gente vai ver algumas propriedades, pessoal, dos limites, que vai nos permitir calcular o valor dos limites, né? Então a gente viu agora uma condição, né, através das curvas para mostrar que o limite não existe. E agora, se o limite existir, como que a gente calcula, né? Pela definição, a gente já viu que é complicado de a gente fazer o cálculo pela definição, a demonstração pela definição. Então a ideia é sempre usar as propriedades de limite. Então por isso que essa parte agora é muito importante quando a gente quer calcular o limite de certas funções, tá? Então para começar, a gente vai começar falando sobre o teorema do confronto, né? Ou o teorema do sanduíche, né? Vocês já devem ter visto isso lá no cálculo 1, né? Então vale também a mesma coisa aqui para o cálculo 2, tá? Para funções de duas variáveis. Tá? Então se eu tenho essa desigualdade aqui, se uma função f de xy é menor ou igual a g de xy, que é menor ou igual a h de xy, para todo xy numa bolinha centrada no x0, y0 e raio r, né? Então, ou seja, se essa desigualdade aqui é satisfeita próximo ali de x0, y0, e o limite da menor, quando o x0, y0 quando o xy se aproxima de x0, y0 dá um certo valor L, que é o mesmo valor do limite dessa maior aqui, ó. Então essa daqui vai para L quando me aproximo do x0, y0. Essa vai para L quando me aproximo de x0, y0. Então essa daqui do meio não tem jeito, né? Então se a maior vai para L e a menor vai para L, a do meio tem que ir para L. Por isso que é a ideia do sanduíche, né? Então se o pão de cima vai para L e o pão de baixo vai para L, o recheio tem que ir para L também, tá? Então essa que é a ideia do teorema do confronto, né? Matematicamente dizendo, é exatamente isso aqui. Então se o limite da f é L, o limite da h é L, então o limite da g também é L, tá? Então quando eu consigo uma função maior e uma função menor, onde as duas vão para o mesmo limite, a do meio também tem que ir para o mesmo limite, tá? Então esse é o teorema do confronto. Propriedades agora de limite. Primeira propriedade. Então se o limite de uma função f, quando eu me aproximo do x0, y0 é 0, e se a g é uma função limitada, ou seja, o valor da g de xy é menor que uma certa constante m, para xy próximo de x0, y0, né, exatamente isso, dentro da bolinha de centro x0, y0 e raio r, né? Então, aí quando eu tenho o limite do produto, então isso aqui é muito importante e é muito utilizado, pessoal. Quando eu tenho o limite do produto de duas funções, né, onde uma vai para 0 e a outra é limitada, então esse limite total aqui é 0, tá? Então essa propriedade aqui é muito utilizada, tá? Então sempre que eu tenho o limite do produto de duas funções, onde uma vai para 0 e a outra é limitada, então o limite é 0. Por exemplo, se eu tivesse x vezes seno de x mais y. Seno é limitado, porque sempre está aí entre menos 1 e 1, e x vai para 0. Então o limite vai ser 0. Tá? É um exemplo. A gente vai ver mais exemplos adiante, tá? Então esse é muito importante, essa propriedade aqui, tá? Então gravem aí. Próxima propriedade. Se o limite da função f, quando eu me aproximo de x0, y0 é 0, se e somente se o limite do módulo também for 0, né? Então se a f se aproxima, o módulo da f também se aproxima, né, do 0. Né? A única diferença é que aqui vai se aproximar sempre com valores maiores do que 0. Propriedade 3, o limite da f de xy, quando eu me aproximo de x0 e y0, vai ser L, se e somente se o limite de f de xy menos L for igual a 0, né? Por quê? O L independe de x0 de xy. Então, isso aqui vai ser o limite da f menos L. Então, o limite da f é L, L menos L é 0, tá? Quarta propriedade, o limite da função f é L, quando eu me aproximo de x0 e y0, se e somente se, aqui, pessoal, eu posso trabalhar de forma diferente. Em vez de trabalhar com xy tendendo a x0 e y0, eu posso trabalhar com h mais k tendendo a 0, 0. E aqui no lugar do x eu coloco o x0 mais h, e no lugar do y, y0 mais k.
Então é uma outra forma também de enxergar o mesmo limite. Em vez de fazer xy tende a 0, 0, eu faço x0 mais h com h tendendo a 0, e y0 mais k com k tendendo a 0. Tá? Então essa que é a ideia. A gente viu isso lá em cálculo 1 também, né? Principalmente quando a gente ia tratar com derivadas, que a gente podia, através da definição da derivada, a gente podia trabalhar tanto com f de x, lembra? F de x menos f de x0 sobre x menos x0. É a forma clássica da derivada, lá, lembrando. Ou então a gente podia sempre trabalhar com f de x0 mais f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, com h tendendo a 0. Também podia ser dessa forma, né? A gente tinha sempre as duas maneiras. Tá? Aqui é a mesma ideia, né? Eu posso tanto trabalhar com xy ou posso trabalhar com a diferença, né? A distância até x0. Tecnicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Quinta propriedade. Se o limite da f é L1, o limite de uma g é L2, quando eu me aproximo do ponto x0 e y0, o que vai acontecer com a soma? O limite da soma vai ser a soma dos limites. O limite de uma constante vezes a função vai ser a constante vezes o limite. Então a constante pula para fora do limite. Essa que é a ideia. Tá? Outra coisa, o limite do produto é o produto dos limites. Tá? E o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite de baixo seja diferente de zero. Tá? Então elas são as mesmas propriedades que valem para o limite de uma variável. Tá? Essas daqui. Então, limite da soma é a soma dos limites, limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite, limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o de baixo seja diferente de zero. A propriedade 6 diz sobre a conservação do sinal. Então, se o limite da minha função, quando eu me aproximo de x0 e y0 é L, e onde L é um número positivo, então vai existir um delta positivo, tal que para todo x e y no domínio, e que está na bolinha de centro x0 e y0, né, e raio delta, então a função vai ser positiva. Qual que é a ideia? Por que isso vale? Porque olha só, se o L é positivo, então eu tenho L e tenho o zero aqui, não é? Se o limite é o L, então quer dizer que para todo epsilon, então em particular para todo intervalo que eu pego aqui centrado em L, vai existir uma bolinha aqui centrada em x0 e y0 que é mandada dentro do intervalo. Então, ou seja, se eu pego esse intervalo aqui de modo que não contenha o zero, ou seja, seja inteiramente positivo, o que vai acontecer? Vai existir então essa bolinha aqui que vai ser inteiramente mandada aqui dentro desse intervalo. Mas se ela é mandada dentro do intervalo, significa que todos os valores da minha função dentro dessa bolinha são maiores do que zero, são positivos. Tá? Então essa que é a ideia desse teorema da conservação do sinal. A mesma coisa valia lá para uma variável, né? Então se o limite for positivo, então significa que próximo daquele ponto a função é positiva. Tá? A mesma coisa vale se eu pensar que o limite é negativo. Então se o limite é negativo, vai existir então uma bolinha onde a função vai continuar sendo negativa. Tá? Ali próximo daquele ponto.